Bem-vindos ao canal. Eu sou o Filho do Pai. Iniciando a leitura desse importante mensagem, Centelha Divina. Sua centelha de divindade é imortal Eterno Arcanjo Miguel através de Ron Nerman. Mensagem. Amados mestres, nunca se esqueçam de que a sua razão de ser é tornar-se um co-criador, consciente, e que nosso Deus Pai, Mãe é a força doadora de vida da sua existência. Vocês precisam liberar a linha reta, o conceito de tempo linear em que as suas escolhas são limitadas e influenciadas pelo passado. Um mestre de si mesmo atua dentro da lei do círculo, o conceito do laço de infinito, um número 8 na horizontal. O laço do infinito que flui continuamente diante de vocês está cheio do potencial divino. Todavia, o laço do infinito, a seu redor, em sua roda do Criador pessoal, deve conter as formas pensamentos de frequências harmoniosas para apoiar a sua visão. Estejam certos de que seus desejos, visões manifestar-se-ão de modo perfeito e no tempo devido, se vocês permanecerem concentrados em seu coração sagrado, e mantiverem a clareza de pensamento e ação. Lembre-se, o espírito humano não pode ser derrotado, porque se compõe do material de Deus Pai, Mãe, e é consequentemente indestrutível. A centelha de divindade que foi atribuída a cada um de vocês é imortal e eterna. O mundo em que vivem agora não é um reflexo do mundo que foi planejado para vocês. Armazenadas no seu DNA estão as cápsulas do tempo etérico, que mantêm a essência da memória de todas as suas vidas passadas. Vocês separaram e refrataram a si mesmos milhares de vezes. No entanto, vocês têm células de memória de sua divindade aguardando para serem acessadas e incorporadas em seu ser. Essas células de memória são os blocos de construção do seu corpo de luz. Chegou o momento de sintonizar-se com a consciência do seu corpo elemental, e vocês precisam tomar tempo para introspecção, a fim de desenvolver a sensibilidade espiritual. Precisam criar o hábito de monitorar e controlar, de forma contínua, o seu estado mental, à medida que se aprofundam cada vez mais no processo de ascensão e de expansão da consciência. Aos poucos, uma boa parte da sua memória dos eventos passados começará a desvanecer-se à medida que vocês se retiram da esfera do cérebro, mente instintivos para o domínio da mente superior. Com o passar do tempo, a humanidade tornou-se consciente dos sentidos em lugar de consciente de Deus Pai, Mãe, assim, gradativamente, perdendo a oportunidade de expressar a si mesmo. A inspiração e a orientação do eu superior e da alma foram aos poucos substituídos pelos impulsos do corpo de desejo egóico. O pensamento original tornou-se uma coisa do passado, enquanto a humanidade ficava aprisionada no domínio ilusório do pensamento da consciência coletiva. As crenças e os conceitos da verdade tornaram-se rígidos, estruturados e, a miúde, distorcidos. À medida que vocês aos poucos perderam a conexão com a orientação interna, começaram a focalizar-se no mundo externo, e se transformaram principalmente em pessoas que reagem em lugar de pessoas que promovem o processo. Aqueles que estão operando dentro do ambiente de frequência dissonante, da terceira e quarta dimensões, contam com as suas mentes subconsciente e consciente para armazenar informações, conhecimentos. Alguns são melhores em reter e recuperar informações do que outros. Todavia, em muitos casos, são ineficazes ou distorcidos. Lembre-se, o conhecimento precisa ser integrado e utilizado de modo adequado e eficaz a fim de ser preservado como sabedoria. Os chakras são centros da mente subconsciente. No começo, esses centros trabalhavam em harmonia perfeita. Contudo, gradativamente, com o passar do tempo, o dois espectro da dualidade tornou-se mais forte e mais dominante, e os seus padrões vibracionais tornaram-se mais dissonantes. À medida que o sistema de chakra é equilibrado e harmonizado, os centros de poder dos chakras começam a trabalhar em uníssono, para o bem maior do conjunto, ao invés de guerrear um com o outro pela supremacia. Quando vocês existem nos primeiros 4 níveis dimensionais internos do cérebro, vocês estão em um estado de consciência ligado à Terra. Seu foco está no eu, nos seus interesses pessoais e nas sensações corpóreas dos 5 sentidos externos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Essa é a esfera do corpo de desejo egóico e do eu pessoal, visto que a maior parte da consciência da sua alma retirou-se da estrela da alma, no 8º chakra, aproximadamente de 8 a 10 polegadas acima da coroa da sua cabeça. Há um foco forte e tacanho sobre os demais e sobre o mundo, com opiniões rígidas e egoístas. A fim de realizar mudanças, vocês precisam escolher conscientemente uma alternativa positiva para as respostas negativas habituais. Devem esforçar-se, de modo diligente,
para liberar e remover formas pensamentos antigas impactadas que os estão mantendo presos na limitação. Muitos de vocês fizeram grande progresso no processo de equilibrar ou remover as imperfeições do seu campo áurico. É imprescindível que eliminem os padrões de pensamentos destrutivos, distorcidos do passado de modo que vocês possam criar o projeto novo, que acesse o poder do futuro. Durante as revisões noturnas do seu dia, vislumbrem uma alternativa positiva para as situações negativas em sua vida, e, então, concentrem-se naquela visão de maneira infalível. Vocês precisam manter o canal de comunicação aberto entre a alma e o cérebro através da mente. Isso dá início ao lento processo de reativação da glândula pineal e da abertura do portal da mente sagrada, que está localizada na parte posterior do cérebro, próxima à coroa da cabeça. 3. Progressivamente, à medida que vocês avançam para a terceira dimensão superior e semi-equilibrada, para os subníveis da quarta dimensão, a consciência começa a expandir-se para incluir outros selecionados, aqueles que se ajustam à sua área aceitável de pensar e ser. Sua aceitação e amor para os outros são condicionais, porque suas necessidades e desejos pessoais estão ainda em primeiro lugar. Todavia, o seu quociente de amor e compaixão começa a se expandir para incluir aqueles que se ajustam de maneira confortável em seu quadro de realidade. Vocês começam a escutar a voz baixa da sua consciência ou do seu eu-alma, contudo, nem sempre seguindo a sua orientação. Alguns dos seus hábitos profundamente arraigados transformaram-se em fardos, e vocês começam o processo de tentar mudá-los ou liberá-los. Assim, a batalha entre o ego e o superior começa. Aos poucos, o ego assume uma posição secundária como servidor da alma. A personalidade lentamente começa a mudar, porque o ego não controla mais suas emoções, seus impulsos e seus desejos. A perspectiva com relação aos demais gradativamente muda também. Vocês começam a ver situações a partir de um ponto de vista superior e mais abrangente. A ascensão é a expansão da mente, um processo de passar de um estado de consciência para outro. A consciência se expande progressivamente para abarcar toda a humanidade, a Terra, o sistema solar e as leis universais superiores. O seu foco não está mais no eu pequeno. O derradeiro objetivo é transformar-se em um ser galáctico e finalmente alcançar uma consciência universal. Quando vocês alcançam e mantêm alguns dos padrões de frequência da quarta dimensão superior e do nível de entrada dos padrões vibracionais da quinta dimensão, começa uma fusão de alma da faceta do seu eu superior que reside na estrela da alma. O eu-alma superior envia progressivamente a essência de uma parte do seu eu superior para o centro do seu coração sagrado. Essa ação, por sua vez, acenderá a chamatrina, amor divino, sabedoria divina, vontade, poder divinos, no centro do poder solar, que engloba o coração, o timo e a região da garganta. Quando esse processo for concluído, vocês terão integrado os atributos, as qualidades e as virtudes dessa parte do alma. Depois disso, o próximo nível mais elevado do eu superior etérico descerá e ocupará residência com a estrela da alma, aguardando a sua vez de fundir-se com vocês. Esse processo se repetirá inúmeras vezes, enquanto vocês se fundem com as facetas cada vez maiores do seu eu divino. Quanto mais cedo na vida vocês começarem a ouvir os sussurros da alma e do eu superior, mais fácil será trazer sob controle o ego e a personalidade. O eu-alma, que possui um senso inato do certo e do errado, ficará cada vez mais forte se vocês prestarem atenção. Ou se tornará silencioso, aos poucos, se vocês não o fizerem. À medida que o poder da alma se expande, a sensibilidade aumenta, e os seus pensamentos, desejos e ações tornam-se mais purificados e amorosos. A luz do intelecto, a luz da razão trazem a sabedoria e a compreensão, porque suprem a natureza mental com o combustível que os capacita a compreender e a dominar o mundo da forma. Fiquem cientes de que o perdão significa liberar ou resolver os padrões desequilibrados de frequência que vocês criaram entre si mesmos e os outros, à medida que se esforçam para retornar ao centro. O perdão significa livrar-se das emoções negativas de modo que vocês possam continuar a receber as partículas adamantinas da luz divina. Lembre-se, a essência pura do Criador, que vocês atraem em seu coração sagrado, precisam ser acionadas, ativadas através das frequências do amor incondicional. Os 2000 anos da Era de Peixes foram regidos pela natureza emocional e pelos planos astrais da quarta dimensão. Os próximos 2000 anos, a Era de Aquário, se concentrará na ciência da espiritualidade e na natureza mental,
À medida que a humanidade gradativamente se movimenta e se torna adaptada aos níveis mais elevados da quarta dimensão e das frequências inferiores e média da quinta dimensão. Com vocês, as sementes estelares, liderando o caminho, a humanidade progressivamente se ajustará a uma autoconsciência nova e expandida, que se tornará a norma aceitável. Um candidato no caminho precisa percorrer os subplanos do plano astral e assumir o controle do corpo emocional, astral e da natureza inferior, equilibrando, assim, os centros dos 3 chakras inferiores e dando início à ativação do fogo sagrado da Kundalini, armazenado no chakra raiz. No futuro, também será normal viver dentro da aura de um mestre, de um ser de luz distinto, ou em raras ocasiões, de um arcanjo. Os candidatos no caminho estão construindo uma ponte entre o mundo material e o mundo do espírito. Vocês precisam ser diligentes em sua busca pela verdade e devem ter um desejo intenso e uma disposição para servir, se quiserem se juntar às fileiras dos mestres. Vocês estão agora no processo de ajustar-se às frequências superiores das correntes de luz eletromagnética. O Eu Alma encoraja-os a tornar-se conscientes das leis universais de modo que possam tirar plena vantagem das suas capacidades criativas concedidas por Deus Pai, Mãe. Todas as facetas da manifestação começam internamente, e qualquer conceito ou ideia abstrata, para vir à luz, deve passar por uma etapa de incubação antes que possa tornar-se uma realidade no mundo da forma. Vocês precisam recuperar o poder pessoal que o deram aos outros. Também, liberar conscientemente a energia que todo e qualquer indivíduo tenha colocado em seu campo áurico ou prendido a seu plexo solar é uma etapa preliminar do processo de retorno ao equilíbrio e harmonia, que se exige a fim de uma vez mais transformar-se em um mestre de si mesmo. O caminho para a consciência superior resultará finalmente em vivenciar, de modo direto, o seu divino presença eu sou e o esplendor e a majestade do Criador em uma de suas muitas formas. Permitam-nos dar-lhes mais alguns pensamentos para ponderar até que nos reunamos novamente. As frequências de luz do conhecimento transformam-se em luz da sabedoria, conhecimento igual luz da sabedoria, sensatez, prudência, ciência, discernimento, sagacidade, juízo, circunspeção, circunspeção 5. Vocês podem negar a fonte de tudo, mas o nosso Deus Pai, Mãe Supremo Criador jamais os negará. Lembre-se. Apenas porque vocês acreditam que algo seja verdadeiro, isso não o torna assim. A solidão é uma ilusão. Voltem-se para dentro e encontrarão a companhia amorosa que buscam. É essencial que permaneçam sob os cuidados protetores de uma esfera branco-dourada da luz de Deus Pai, Mãe, em que vocês tenham a garantia de segurança, inspiração e orientação. Vocês qualificam a sua respiração com a energia das suas intenções. A respiração sagrada e as intenções acrescentam combustível às suas visões. O espírito humano não pode ser derrotado, porque se compõe da luz de Deus Pai, Mãe e, consequentemente, é indestrutível. Vocês precisam construir o seu centro de luz próprio a fim de reivindicar o veículo de luz, cuja tríade é assim composta, o brilho da sua célula divina do núcleo diamantino, mas a luz da sua alma e o fulgor do seu coração sagrado, que produzem o esplendor do seu campo áurico de luz. Ressaltamos, novamente, há uma necessidade urgente de servidores do mundo treinados e dedicados. A iniciação agora é um evento grupal, não uma consecução individual. À medida que se esforçam para atingir a automestria, vocês precisam estar dispostos a ajudar os que estão no caminho, atrás de vocês, de alguma forma, para que vocês sejam elevados, assim como toda a humanidade. A alma possui uma inclinação natural para a consciência de grupo. É a sua alma que está buscando a reunificação, não a personalidade. Meus corajosos, estejam bem certos de que o seu foco principal na fase atual da vida seja o que vocês desejam experimentar nos próximos anos de expansão dramática da consciência e de mudanças mundiais, que estão em desenvolvimento. Estejam atentos e conscientes, a todo momento, de modo que o seu foco fique aguçado e claro, porque vocês estão criando o seu novo mundo do amanhã, um pensamento de cada vez. Nós estamos sempre próximos para guiá-los e dirigi-los. Dádivas divinas de nosso Deus Pai, Mãe, a contigo que a paz de Deus abençoe o seu lar. Que o amor de Deus reine supremo em seu coração. Que a luz de Deus emane de sua alma. Que a sabedoria de Deus preencha a sua mente. Que o poder e a vontade de Deus lhes deem força e coragem. Que a perfeição de Deus os abençoe com a boa saúde. Que a verdade e a bondade abrilhantem intensamente as palavras que vocês pronunciam. Que todas as suas criações sejam para o bem de todos. Que a graça de Deus preencha todos os seus dias com grande alegria. Que
Que os grandes anjos de Deus os guiem e protejam. Que as vozes doces de nosso Deus Pai, Mãe os conduzam no caminho de luz, agora e para sempre. Agradecemos qualquer auxílio, inspirado em espírito, na divulgação destas mensagens. Livre para cópia, compartilhamento entre amigos e por grupos de meditações. Para qualquer tipo de publicação, impressão é necessário pedir solicitação por escrito. Coronário cor, núcleo dourado, pétalas violetas douradas. Localização: acima da cabeça. Glândula pineal plexo. Coronário é o maior e o mais importante dos centros. Ele afeta toda a função do cérebro, mas está relacionado com a glândula pineal. Por causa da sua ligação com os outros chakras, qualquer perturbação no centro coronário se reflete na maioria dos centros. O lótus de 1000 pétalas da terminologia oriental está no alto da cabeça, com cores dos mais diversos matizes e atividade intensíssima. Sétimo chakra coronário chakra da coroa. O chakra do topo da cabeça está relacionado com a mente superconsciente, com eu superior ou com Deus. É o portão de entrada das energias superiores. Sua cor é a luz branca, violeta, prata e dourada. Está relacionado com a glândula pineal e com o cérebro. Indica como qualidades positivas e lições a aprender: unificação Deus superior com a personalidade humana, união com o infinito, vontade espiritual, inspiração, unidade, sabedoria e compreensão divina. E ainda, idealismo, serviço voluntário, desinteressado, percepção além espaço e tempo e conformidade de consciência. Pode manifestar como qualidades negativas, se a pessoa estiver funcionando numa baixa vibração, as seguintes características: falta de inspiração, confusão, depressão, alienação, hesitação em servir, senilidade. Traço para ajudar no processo do nosso desenvolvimento integral enquanto seres humanos, é muito importante compreender que os chakras são para nossa consciência, aberturas através das quais as forças emocionais, mentais e espirituais fluem na expressão física. São aberturas através das quais se introduzem os nossos sistemas de crenças e atitudes, criando a nossa estrutura e corpo, mente. A energia criada pelas nossas emoções e atitudes mentais, circula através dos chakras e é distribuída às nossas células, tecidos e órgãos. Compreender isto, traz-nos um tremendo insight de como nós próprios afetamos o nosso corpo e mente, para melhor ou para pior. Compreender os chakras e a sua interligação com a nossa consciência, é DLHOIT de nome sânscrito Sasrara. Significado do nome lótus das 1000 pétalas. Outros nomes: chakra da coroa. Chakra coronário está associado ao mundo espiritual e à ligação com o divino. Cor violeta, lilás, roxo, branco, prateado ou dourado. Localização: em cima da cabeça. Elemento: pensamentos e a vontade. Mantra: um anjo Azia raio. Segundo planetas: Netuno, pedra preciosa alexandrita, ametista e diamante. Plantas: homeopatia, anemona, erva de São João e licopódio. 8 é o chakra que nos liga à nossa parte mais espiritual, ao nosso ser completo e com a realidade cósmica. É a luz de conhecimento e consciência, é a visão global do universo, é o nosso caminho de crescimento que nos permite alcançar a serenidade espiritual da completa consciência universal. E a união com Deus está relacionado com a espiritualidade, o estado alfa da meditação, o contato com o cosmo. Governa a profecia, a mediunidade e a maior parte dos 7 dons. Massagem: para mulheres, faça massagem no chakra no sentido horário e para os homens faça massagem no sentido anti-horário. Funções: revitaliza o cérebro. Alimentos benéficos: associa essa ideia de jejum e também as frutas e vegetais de cor violeta e púrpura. Zodíaco: Capricórnio, Peixes, Saturno e Netuno. O exercício abaixo é para ser feito frequentemente. Você verá que existe um exercício para cada chakra diferente. Este é o 7º chakra. Antes de começar a fazê-lo, ache uma posição confortável no chão e fique descalço, de preferência. Dessa maneira você entra em contato com a terra enquanto ela te passa energia. Escolha uma roupa confortável e de cor clara de preferência. O exercício mencionado aqui irá aumentar o fluxo de energia do seu corpo e também irá desbloquear cada ponto de energia, chakras. Esse exercício é bastante conhecido na terapia bioenergética. Antes de começar a praticar esses exercícios, tenha certeza que você está relaxado e de preferência com um dia livre. Assim você não desviará seus pensamentos para outras coisas que deverá ser feito durante o dia. É muito importante que durante os exercícios você esteja respirando corretamente sempre. Ponto.